Boa noite, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para meditarmos na sua palavra, mais uma vez utilizando o livro de 2 Reis capítulo 23. 2 Reis capítulo 23, nós não vamos ler esse texto, e embora nesse texto mencione 3 reis, Josias, Jeoacás e Eliaquim, que depois o seu nome foi mudado para Jeoaquim, embora mencione esses 3 reis, eu gostaria de estar destacando a vida do rei Josias. Gostaria de iniciar o devocional de hoje destacando apenas 4 versículos que falam sobre a vida deste rei, sobre a vida do rei Josias. Versículos de 1 a 3 e depois o versículo 25. 2 Reis capítulo 23, versículos de 1 a 3 e depois o versículo 25, onde nos diz assim a palavra do nosso Deus. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus testemunhos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Versículo 25. Antes dele, do rei Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Que Deus de fato nos abençoe enquanto meditamos na sua palavra. Como nós vimos no último devocional, 2 Reis capítulo 22, o rei Josias se tornou um homem segundo o coração de Deus. Ele cresceu e se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque ele deu valor, considerou como importante a casa de Deus, a palavra de Deus e a vontade de Deus. E agora, mais uma vez, ele recebe destaque. Deus dá destaque a ele ao descrevê-lo como um homem convertido de verdade. O destaque do rei Josias vem porque Deus diz na sua palavra que o rei Josias era um homem convertido de verdade. Leia mais uma vez comigo o versículo 25. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. O que diz aqui é maravilhoso. A maneira como Deus escreve o rei Josias é algo realmente maravilhoso, merece destaque. É um exemplo que deve ser copiado, imitado, seguido, porque ele se converteu de verdade. Um homem convertido de verdade, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Quando alguém se converte, nós entendemos que quando alguém se converte como rei Josias, de todo o coração, de toda a sua força, com toda a sua alma, essa conversão vem acompanhada de evidências. Evidências são qualidades distintas, diferentes, que não deixam dúvidas de que houve na vida dessa pessoa uma grande mudança. Afinal de contas, como diz 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, você se torna uma nova criatura. Então podemos ver por esse verso que o rei Josias era um homem convertido de verdade. E a primeira evidência que mostra isso, que torna claro esta mudança na sua vida, que destaca ele como um homem verdadeiramente convertido, é o abandono do pecado. Porque quando alguém se converte, a velha natureza é deixada para trás e ele não tem mais prazer no pecado. Pelo contrário, o pecado se torna para ele algo abominável,
algo detestável, algo pelo qual nós temos grande ódio ou desprezo. E é assim que vemos a atitude do rei Josias, após ter se convertido. No verso 3 diz: o rei Josias então, depois de ter lido o livro da lei para o povo, ele se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor e diante de todo o povo, para o seguirem a Deus, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e o seu estatuto de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritos naquele livro. E todo o povo anuiu esta aliança, concordou que o rei Josias estava certo, uma mudança precisava acontecer na vida deles, e ele estava decidindo naquele momento que ele se voltaria totalmente para Deus, e isso destaca uma conversão na vida do rei Josias. Mas o ódio que ele começou a ter pelo pecado pode ser percebido do versículo 4 até o versículo 20, não vou ler todo o texto, apenas destacar alguns poucos versículos que você pode notar aí. Versículo 4: então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, para o poste ídolo e para todos os exércitos do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas dele para Betel. Versículo 5: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Então, de forma bem resumida, versículo 4 e 5 diz o que rei Josias fez. Ele começou a criar um grande ódio pelo pecado praticado pelos seus antepassados, que ele mesmo estava praticando de forma inocente, se é que podemos dizer assim, porque ele não tinha consciência da gravidade de tudo aquilo que estava praticando. Ele percebeu a gravidade quando ele leu o livro da lei, a palavra de Deus. E ao perceber a gravidade do seu erro, que era uma afronta contra o Senhor, ele se arrepende e muda. E a primeira atitude dele é mandar destruir todos os ídolos. E foi exatamente o que ele fez. Destruiu cada um deles, inclusive aqueles que foram estabelecidos por Salomão para Camus, para Baal e para tantos outros. Ele mandou destruir, eliminar os ídolos da casa do Senhor. Como se não fosse suficiente, ele ainda mandou destituir aqueles sacerdotes que foram escolhidos de forma equivocada para queimar incenso para esses falsos deuses. Então ele destituiu. O incrível é que esses falsos sacerdotes não sacrificavam no altar do Senhor, apenas para falsos deuses, mas mesmo assim ainda recebiam o sustento, a provisão, como quem estivesse sacrificando ao Senhor. Então ele os destituiu, os eliminou da nação de Israel. Muitos foram mortos, eliminados, queimados sobre o altar. O altar que eles usavam para adorar a outros deuses, foi nesse altar que eles foram mortos. E o texto prossegue dizendo que ele passou a profanar esses altares, queimando ossos humanos, porque na palavra de Deus há um decreto do Senhor para a sua nação, que quem se aproximasse de um cadáver de ossos ficaria impuro diante de Deus, incapaz de entrar na sua presença. Por essa razão, então, ele passa a queimar ossos humanos, para que nenhum judeu mais se aproximasse desse tipo de altar, porque para eles devia ser como para ele também, algo abominável. E é natural que um filho de Deus, alguém que foi gerado de uma nova semente, foi feito uma nova criatura, se converteu de verdade, é natural que não tenha mais prazer no pecado. Entenda, um crente, ele não é alguém isento de pecar. Não estamos afirmando isso, seria tolice da nossa parte. Somos pecadores como qualquer outro. Mas um crente convertido de verdade não pode ter prazer no pecado, em continuar pecando, e está satisfeito em viver uma vida distante da vontade de Deus. Não, um crente de verdade não vai andar assim, porque ele compreende bem que ele foi transformado por Deus numa nova criatura,
E para isso eu peço que você abra lá em 1 João para entender isso. 1 João capítulo 3. Eu gosto muito dos primeiros versos desse texto, que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato agora nós somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos dizer, como nós seremos, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Porque todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Em Deus não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, em Deus, não vive pecando. Não é uma prática constante. Todo aquele que vive pecando, o texto diz, 1 João capítulo 3, versículo 6, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. É mentiroso se diz que conhece a Deus, é mentiroso se diz que serve a Deus, é mentiroso se diz que entregou a sua vida a Deus e vive constantemente pecando. Filhinhos, versículo 7, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como Deus é justo. Aquele que pratica o pecado e vive na prática do pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então há uma distinção bem clara entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E é por isso que isso é uma evidência de alguém que foi realmente transformado. Um homem que foi convertido de verdade, ele abandona o pecado, não vive na prática do pecado, não tem no pecado mais o seu prazer, ele abandonou, ele rejeita, porque ele compreende que agora ele foi transformado por Deus. Ainda em 1 João capítulo 1, versículos 5 e 7, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Bem poderíamos destacar ainda o verso 8 que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Sim, pecamos e vamos pecar, mas não podemos sentir prazer em levar uma vida de pecado. Andamos nas trevas achando que vamos com isso agradar a Deus. Então a primeira evidência de um homem convertido de verdade é o abandono do pecado. Não tem mais no pecado o seu prazer. A segunda evidência é que depois de abandonar o pecado, ele tem apreço pelas coisas de Deus. Ele começa a olhar para as coisas de Deus dando mais valor, sentindo por elas prazer, satisfação no seu coração. Foi o que fez o rei Josias, depois de ter abolido os falsos sacerdotes, depois de ter destruído as estátuas, os ídolos que estavam espalhados pela sua nação. Ele então decide restabelecer o culto a Deus. Versículo 21 a 23, 2 Reis, capítulo 23, versículo 21 a 23,
deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Ele disse: espera aí, povo, até agora nós estávamos andando errado, e a primeira coisa que precisamos fazer agora é nos voltar para as coisas de Deus. Vamos celebrar a Páscoa. A Páscoa era uma festa em que eles celebravam a libertação da escravidão do Egito, transformados agora no povo de Deus, para caminhar rumo à terra prometida e chegar onde eles estavam agora habitando, o lugar escolhido por Deus. Deus havia decretado isso, e Josias então sentiu pelas coisas de Deus mais apreço, amor pelas coisas de Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, Paulo, escrevendo para os cristãos que uma vez foram transformados, morreram para as coisas do mundo, ele diz que era exatamente esse sentimento que deveria estar presente em suas vidas e em seus corações, esse desejo de buscar as coisas que vêm de Deus, ter apreço, amor, gosto, admiração, prazer pelas coisas que vêm de Deus. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se vocês já morreram para as coisas do mundo e agora estão vivendo para Deus, foram verdadeiramente transformados, convertidos de verdade, então buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto, elas são preciosas e valiosas para você. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Um homem verdadeiramente convertido ou convertido de verdade agora tem prazer nas coisas de Deus, não pode mais ter prazer nas coisas deste mundo, nas coisas que os homens valorizam, naquilo que os homens buscam como coisas valiosas. Não, ele descobriu um tesouro muito maior, como descreve as muitas parábolas que Cristo utilizou para falar sobre o reino dos céus. O reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem andando pelo campo, ele o encontrou, então ele deixa, vende tudo que tem e compra aquele campo, porque ele considera que o reino dos céus é mais importante para ele do que qualquer coisa deste mundo. O reino dos céus é semelhante a uma pérola, que um homem colecionador de pérola ele encontra, então ele vende tudo aquilo que possui. Note, ele é um colecionador de pérolas, ele tinha muitas pérolas, mas nenhuma pérola se comparava ao reino dos céus. Então ele vende tudo quanto tem, deixa tudo para possuir aquilo que é mais valioso, o reino dos céus. É o apreço que deve estar presente no coração daqueles que uma vez, de forma definitiva, foram realmente transformados por Cristo. Um homem convertido de verdade aprecia as coisas de Deus. É interessante que lá em Lucas capítulo 18, Jesus certa vez teve um encontro com um rapaz, um jovem de qualidade. Diz qualidade especial porque ele era temente a Deus, era religioso, ele conhecia muito bem aquilo que Deus esperava do seu povo. Então ele se aproxima de Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Então Jesus, de forma bem simples, lhe pergunta: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e a tua mãe. E Jesus começa a citar os mandamentos, e aquele jovem então se enche talvez de um certo orgulho e diz: ah, mestre, eu conheço todos eles. Conheço, tenho praticado desde a minha juventude.
Eu tenho, o que falta mais? Então Jesus, observando, olhando para ele, disse: olha, só falta uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Se você quiser ler depois essa história, esse relato fica em Lucas 18, do versículo 18 até o versículo 27. Tá bem? Então Jesus disse: só falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo este jovem estas palavras, ele ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Ele ainda tinha apego pelas coisas deste mundo, e Jesus sabia disso. Então Jesus, vendo ele tão triste, incapaz de abandonar as coisas do mundo para seguir de fato ao Senhor e entender que as coisas de Deus eram mais importantes para a sua vida, Jesus, vendo assim tão triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas, ou os que possuem muitos bens deste mundo, ou que têm o seu prazer nas coisas deste mundo. O que mostra que se você tem prazer nas coisas deste mundo, e o prazer pelas coisas do mundo tem tomado o seu tempo e desviado você de ter apreço pelas coisas de Deus, isso mostra que você não é um convertido de verdade. Uma mudança precisa acontecer no seu coração, como precisava acontecer na vida deste jovem. Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os que ouviram disseram: Senhor, se é assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? É difícil demais não ter apreço pelas coisas do mundo. Chama a atenção. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então disse Pedro, verso 28, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Essa é a promessa de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando para você e para mim quão importante é o reino dos céus, quão importante é entender que nós estamos no mundo, mas não podemos amar as coisas deste mundo. Lá em 1 João 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mais uma vez, não é convertido de fato, não foi transformado por Deus, não recebeu a nova semente, não foi feita uma nova criatura. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Nós vemos isso. O mundo vai avançando e aquilo que se torna atraente para os homens vai mudando. Hoje o carro que é atraente, bonito, todo mundo deseja, amanhã já não vai ser o mesmo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Um homem convertido de verdade mostra como evidência a sua transformação, da mudança na sua vida, o abandono do pecado, o desprezo pelo pecado. Não é mais uma coisa natural que lhe traz prazer. A segunda evidência é o apreço pelas coisas de Deus. A partir de agora, ele busca as coisas de Deus, ama aquilo que Deus faz e a vontade de Deus para a sua vida, porque ele compreende que esse é o seu papel, viver como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como descreve Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, entendendo que o melhor para a sua vida é a vontade de Deus, porque ela sim é boa, perfeita e agradável. Vale a pena buscar pela vontade de Deus. É isso que ele agora aprecia. Mas há também uma terceira evidência, não apenas o abandono do pecado, o apreço pelas coisas de Deus, mas também agora um compromisso com uma nova vida, com um novo estilo de vida, um estilo de vida que agora glorifica a Deus, não mais o aprisionamento com o passado,
com as coisas do passado. Note versículo 24 e 25 que diz a respeito do rei Josias. 2 Reis, capítulo 23, versículo 24 e 25. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Meus queridos, o rei Josias mostrou que ele era um homem convertido de verdade, porque agora ele estava assumindo um compromisso com uma nova vida. Aquilo que seus antepassados praticaram devia ser deixado para trás. Ele aboliu, eliminou os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar e os ídolos e todas as abominações que se viam em Jerusalém. Ele não queria mais saber desse estilo de vida. Não. Agora é coisa do passado. Não quero mais seguir a tradição dos meus antepassados, dos reis que vieram antes de mim. Eles construíram tudo isso, mas não é para mim. E essa é uma evidência clara de alguém que compreende que a sua vida foi transformada, que as coisas velhas já passaram. Ele compreende que é necessário abandonar a velha natureza e assumir agora, se revestir de um novo homem. Lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, Paulo fala sobre essa transformação nas nossas vidas. Ele diz: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Não mais andeis. E o rei Josias, um homem convertido de verdade, estava agora assumindo um compromisso com uma nova vida. Não mais andar como andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato, de verdade, houve uma mudança na sua vida. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, o velho estilo de vida, vos despojeis do velho homem. Despojar significa tirar essa roupa velha e suja e jogá-la fora. Esse velho homem que se corrompe segundo os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. O rei Josias compreendeu exatamente este fato. Era necessário retirar essa roupa suja e velha, gasta pela corrupção do pecado, para se revestir de um novo homem que agora vive para agradar a Deus. E isso requer compromisso, um compromisso com uma nova vida. Ele aboliu as práticas antigas, ele aboliu a tradição dos seus antepassados, e ele percebeu que agora ele precisava ter um novo estilo de vida, assumir este compromisso com uma nova vida, porque é exatamente o que Deus espera da vida dos seus servos, daqueles que foram realmente transformados, convertidos de verdade. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 1, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus,
e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, avançando, melhorando mais e mais, abandonando tudo aquilo que você sabe que não agrada mais a Deus e se desenvolvendo nessa caminhada para a glória de Deus, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Isso é um compromisso com uma nova vida, uma vida agora de santidade que agrada a Deus. Versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dissate, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Quem rejeita este compromisso com uma vida santa que agrada a Deus, ele não está rejeitando o ensino do pastor Filipe ou do apóstolo Paulo, está rejeitando a Deus. E rejeita a Deus porque não é convertido de verdade. Se fosse convertido de verdade, abandonaria o pecado, teria apreço pelas coisas de Deus e assumiria daqui para frente um compromisso com uma nova vida. 2 Timóteo capítulo 2. Ele assume um compromisso com uma nova vida porque ele entende que a sua vida deve ser usada para a glória e o louvor do nome de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 a 23 diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge ou tossindo das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. O que Paulo está dizendo está de acordo com tudo aquilo que nós estamos ouvindo da palavra do nosso Deus, um compromisso com uma nova vida, para se tornar um vaso de honra, útil nas mãos de Deus. Como muitas vezes nós cantamos, eu quero ser um vaso de bênção, ou eu sou apenas um vaso e o Senhor é um oleiro, quebra a minha vida e faze-me de novo. Isso requer de nós compromisso, um compromisso com uma nova vida. Então o que nós podemos aprender nesta noite, ou o que temos aprendido nesta noite? Que o rei Josias foi um homem convertido de verdade, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, e a evidência está na sua vida, marcada pelo abandono do pecado, a rejeição do pecado, um apreço pelas coisas de Deus e um compromisso com uma nova vida. Um homem convertido de verdade não tem mais prazer no pecado. Um homem convertido de verdade não tem mais prazer nas coisas do mundo. Um homem convertido de verdade não tem mais prazer na velha natureza, em seguir e continuar seguindo os passos do passado. Em outras palavras, um homem convertido de verdade não sai por aí se gabando do que fez no passado como se fosse bom. Pelo contrário, tem vergonha, porque entende que agora é uma nova criatura e a sua vida é para a glória de Deus. Então cabe a você, diante de tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite, examinar o seu coração, se você é ou não um convertido de verdade. Porque se é um convertido de verdade, então o seu prazer deveria ser buscar as coisas de Deus, viver para a glória de Deus, e enquanto luta dia a dia com a presença do pecado. Que Deus nos ajude a andarmos em espírito,
para jamais satisfazermos os desejos da carne. Que Deus nos abençoe.